Professora Valdiana Gomes, redação, propostas de produção textual para vocês, tá certo? Vamos começar mais uma videoaula. E a gente começa com a nossa acolhida, tá bom? Antes de irmos para a indicação da agenda. A gente traz hoje um texto que eu gostaria de que vocês escutassem com bastante carinho, tá bom? Não vale passar o vídeo da acolhida. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se aos outros e perdoem as queixas que tiveram uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. São passagens de Colossenses, capítulo 3, versículo 12 ao 15, em que a gente fala, em que ele é dito que nós somos os escolhidos de Deus, tá certo? O povo escolhido de Deus, né, que nossa existência possa fazer a diferença aonde quer que estejamos, tá bom? Então, com esse sentimento, né, que a gente começa a nossa aula de hoje. Eu faço a indicação aí da agenda, a gente começa com essa nossa acolhida, e em seguida vamos para a correção da atividade da página 105 a 108, tá bom? Vamos fazer os apontamentos do gênero e-mail, porque estes apontamentos eles serão importantes para que vocês possam resolver as atividades da página 113 a 120, tá bom? Então, vamos lá. Indicação da aula de hoje, correção da página 105. Na página 105, o livro de vocês de redação, ele começa com a legenda ampliando a linguagem em vermelho. E lá em azul ele tem registro formal e registro informal. Então, estão acompanhando comigo? Muito bem. Aí ele diz, releia um trecho da carta de Miguel para Arthur. Né? Recebendo aqui as cartas de vocês, estão ótimas, que eu pedi para que vocês enviassem para mim. Todas contemplando as características, com a data, com o vocativo inicial, com a despedida, é assim mesmo. Olha aí. Essa grana vai chegar na hora certa, porque mês que vem vai ter a festa junina do colégio, e eu preciso de dinheiro para curtir. Estão comentando que vai ter até touro mecânico, coisa bem maneira mesmo. Estou a fim de chamar a Lu para ir comigo. Vê se não enrola para mandar notícias. Estou enviando uma foto do nosso último jogo, a gente perdeu, mas está todo mundo animadão na foto. Miguel tem A. Utilize algumas expressões que indicam uma situação comunicativa informal. Que exemplos comprovam essa afirmação? Grana, curtir, coisa bem maneira, estão comentando, estou afim, vê se não enrola, animadão, né? Em que situações e com quem é adequado utilizar esse registro? Em conversas com amigos, familiares, em outras situações informais do dia a dia, certo? Agora, leia o trecho a seguir. Especialmente conhecido como criador da lâmpada incandescente, Thomas Edison foi responsável por vários dispositivos importantes para a trajetória de desenvolvimento da humanidade. Nascido em 11 de fevereiro de 1847, Edison sempre estudou por conta própria, e sua experiência como autodidata colaborou para torná-lo um dos maiores inventores e empreendedores da história dos Estados Unidos, né? Aí ao lado, em azul, tem, ao depender das diferentes situações comunicativas do dia a dia, monitora-se mais ou menos a fala ou a escrita. Assim, ao conversar com um colega na escola, emprega-se menor monitoramento da língua, menor planejamento. E por isso usa-se um registro mais informal. Ao dar uma palestra, por exemplo, emprega-se maior monitoramento da língua, evitando o uso de gírias e outras marcas de informalidade, e por isso utiliza-se um registro mais formal. Que tipo de registro predomina nesse texto? Qual é a relação entre esse registro e o local onde o texto foi publicado? Você vai parar, vai pensar e vai chegar à seguinte conclusão. Predomina-se o registro formal. O site da revista Galileu apresenta publicações de caráter científico, tá certo? Como artigos sobre ciências, filosofia, história, entre outras áreas da ciência e da tecnologia, e por apresentar assuntos menos descontraídos e ter como público-alvo os leitores em geral, o registro predominante é o formal, tá bom? Aí nós vamos para a página 106. Leia um diálogo entre o grandão Rato Rutter e Nick Nauser. Aí, A. Nos 3 quadrinhos, Rato faz o mesmo pedido para Níquel, Náusea. Mas por que Níquel Náusea não entendeu o pedido de Rato desde o início? Porque o Rato empregou um registro muito formal. Né? O que quebra a expectativa do leitor na tirinha?
O fato de Nick Nalo só entender a mensagem quando o rato emprega uma expressão própria do registro informal, e também o grito. Né? Que palavras indicam informalidade nessa tirinha? O que elas significam? Gororoba. Já ouviram essa palavra? Que se refere ao queijo, comida, alimento. Daqui que é a forma contraída da expressão daqui passa para cá. Né? Que outras expressões foram empregadas por rato para indicar o que ele estava querendo? Guloseima láctea, ou substância lactinosa. Onde você vive? Quais outras expressões informais são usadas com o mesmo sentido de gororoba? Aí você pode dizer bucha, grude, mistureba, rango. Né? A língua, sexto ano, por ser dinâmica, passa por um constante processo de transformação. E um dos fatores que contribui para a sua mudança é a variação linguística. Assim, a língua pode variar de acordo com o grupo social, a escolaridade, a idade, a época, a região em que o falante vive ou já viveu. O assunto ou ainda de acordo com a situação comunicativa. Os diferentes usos que um determinado grupo social faz da língua em um tempo e um espaço determinados recebem o nome de variedades linguísticas, certo? O modelo formal da língua presente nas gramáticas normativas é chamado norma padrão. Quando nos referimos à língua em suas situações reais de uso, em contextos mais formais, dizemos normas urbanas de prestígio, ou norma culta, que são comumente utilizadas em documentos oficiais, no meio diplomático, científico, jornalístico e literário, e em contexto que exige nossa expressão linguística formal, certo? Aí, vamos para a página 107. Quarta questão. Oi, gente, blog da Marina. Oi, gente, desculpe porque demorei a voltar, mas aconteceram milhões de coisas. O micro deu pau, entrou um vírus daqueles, fui pro concerto e fiquei ilhada todo esse tempo morrendo de saudade de vocês. Puxa, como tudo é sem graça sem o meu blog. Júlia Emílio Braz Vieira, blog da Marina, São Paulo, Saraiva, 2009, página 19. A. Registre as informações sobre o contexto de produção do trecho. Quem escreve? Marina. Para quem escreve? Para os leitores de seu blog. Qual é o objetivo? Compartilhar informações pessoais cotidianas. Por que meio a mensagem é transmitida? Por meio de um post, né, de blog. Qual é o assunto? Justificativa pela ausência no blog nos últimos dias. Que relação tem a situação comunicativa e o registro predominante? A situação comunicativa caracteriza uma situação informal, por isso o registro predominantemente é informal. Leia o bilhete a seguir e observe a sua estrutura. Qual é a semelhança e a diferença entre um bilhete e uma carta? Olha aí, as semelhanças. A carta e o bilhete têm por objetivo comunicar algo a alguém, né? Diferença: a estrutura da carta é mais detalhada. É obrigatório ter local, data, saudação, corpo do texto, despedida e assinatura. Já o bilhete não costuma apresentar local e data, pois geralmente ocorre entre pessoas que estão ainda mais próximas, ele é mais curto, né? Explique o tipo de registro empregado no bilhete acima. O bilhete trata de um assunto cotidiano e apresenta relação de amizade. E a predominância, né, o predominantemente informal, tá bom? Aí nós vamos para a página 108. Imagine a seguinte situação: você acorda, doente, não pode ir à escola. Como você escreveria um bilhete, avisando seu professor e outro avisando um amigo. Lembre-se de empregar o registro adequado à situação. Com o professor, né, você vai usar a formalidade, né? Boa tarde, professora Valdiana. Eu gostaria de informar que, em virtude de problemas pessoais, eu não tenho amanhecido, né, bem. Infelizmente, não poderei estar participando da sua aula hoje. No entanto, estou enviando a minha agenda para que a senhora possa fazer as anotações da aula e, assim, eu não fique atrasado com a sua disciplina. Mais um abraço carinhoso, atenciosamente. Aí você assina. Se for para o seu colega, né? Aí você diz: ei, Maria, o neto nem sabe. Estou mal. Passei mal a noite inteira. E, como conclusão, não vou poder ir para a escola. Mandei a agenda para a tia Valdiana, ver se ela recebe. E lembra ela de fazer o registro na minha agenda, tá bom? Acho que a gente se fala. Um abraço, valeu. Né? Então, você não tem toda essa preocupação. Né? Aí você vai entender que um dos textos é escrito mais de maneira formal e o outro de maneira informal, tá bom? Aí vamos agora fazer, né, a predominância dos registros, formal e informal. Vamos lá para as frases. Pedimos a Vossa Senhoria que invoque a colaboração dessa entidade, a fim de permanecermos atendendo os enfermos que nos pedem auxílio. Formal
Pedimos ao Senhor que solicite ajuda à entidade para que possamos continuar atendendo os doentes que nos pedem ajuda formal. O Senhor sabia, desde o princípio dos reais propósitos do pretendente, queria apenas o seu patrimônio, nada mais. Formal. Você sabia desde o começo as intenções do cara, queria só seu dinheiro, mais nada. Informal. Nós saberemos que a operação foi bem sucedida quando o médico responsável nos informar. Formal. A gente vai saber se tudo deu certo na cirurgia quando o doutor vier avisar. Informal. Né? E aí você vai, né, ter exercitado aí a carta pessoal, a gente já estou recebendo. E para a atividade da página seguinte, você vai ter noções de e-mail. É uma mensagem eletrônica definida como gênero textual, certo? Ela surge em meio de um advento, né, de meio extremamente eletrônico, muito utilizado atualmente. O termo é oriundo do inglês, sendo estrangeirismo no Brasil, é uma abreviação de eletrônico, meio. Né? E a gente vem as características, tá certo? Ele substitui em partes as antigas cartas enviadas pelas agências de correios, importante que você entenda a história. Ainda que tenha se proliferado de uma maneira muito marcante, as cartas, né, fazem parte do mundo atual. Torna-se indiscutível a importância do e-mail como suporte de veículo de comunicação moderno. Para que os e-mails sejam enviados, as pessoas criam uma página específica chamada de provedor, ou seja, as empresas destinadas a esse serviço, por exemplo, são a Yahoo, Hotmail, Globomail, Gmail, MSN, dentre outros. Né? Para acessar a página de seu e-mail, é necessário que a pessoa crie uma senha, password em inglês, né? Será identificada sempre que quiser entrar na página e verificar sua caixa de e-mail. Esse sistema de segurança impede, né, que outras pessoas invadam a sua privacidade, tá bom? E aí, depois dessa aula de hoje, né, você vai ter a resolução aí da página 111 a 120, mas eu gostaria que vocês lessem a página 113, tá bom? Respondessem, e na próxima aula a gente retoma com a correção da atividade, né, fazendo direitinho, não deixando acumular nenhum conteúdo para a agenda, tá certo? Conto com vocês, um abraço carinhoso e até a próxima aula, se Deus quiser.